Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante no tempo, lá para o início do século XX, por volta de 1910, 1915. Imaginem um mundo sem o barulho dos motores, sem carros, sem caminhões cortando as estradas. Como é que as pessoas e as mercadorias se moviam? A resposta está na força dos animais e na genialidade da engenharia rústica. Naquela época, o transporte dependia de cavalos, carroças e principalmente dos majestosos carros de boi. No coração do interior do Brasil, o carro de boi não era apenas um meio de transporte, era uma instituição, uma parte vital da vida rural. Era com ele que se levava a colheita, se transportava madeira, se fazia mudança. A vida girava em ritmo mais lento, ao passo tranquilo dos bois. E esses carros eram verdadeiras obras de arte feitas à mão. Não pense em algo produzido em massa. Cada um era único, construído com a sabedoria passada de geração em geração. A estrutura básica era robusta, feita para aguentar o tranco das estradas de terra batida. O corpo do carro, chamado de mesa, era feito com tábuas grossas e resistentes. Mas a parte mais icônica, o coração pulsante do carro de boi, eram suas rodas. Eram enormes, geralmente com mais de 1 metro de diâmetro, inteiramente de madeira. As madeiras mais nobres e duras eram escolhidas a dedo. Aroeira, ipê, jatobá, cada peça era cortada, encaixada e presa com uma precisão impressionante, sem um único prego de metal em muitas delas. O eixo, também de madeira dura e muito bem preparado, era a peça-chave para um fenômeno acústico único. Conforme as rodas giravam, o atrito constante entre o eixo e o chumaço, que era a parte interna da roda, produzia um som muito característico. Era um canto, uma melodia que ecoava pelas paisagens rurais, ora agudo, ora grave, um chiado ritmado que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Esse som tinha um nome especial: o chamaço. O chamaço não era apenas um barulho, era a identidade do carro de boi. Cada fazendeiro, cada carreiro se orgulhava do som do seu carro. Havia uma verdadeira competição amigável para ver quem tinha o chamaço mais bonito, mais forte, mais melodioso. Era uma questão de status e de habilidade. A escolha da madeira, a forma como o eixo era lubrificado com sebo ou mamona, tudo influenciava na voz do carro. Cada carro tinha sua assinatura sonora. Os moradores locais, com os ouvidos apurados pela convivência, conseguiam identificar de longe quem estava se aproximando, só pelo canto do carro. Lá vem o carro do seu João, ou esse é o chamaço do carro do compadre Zé. Era o rádio daquela época, anunciando a chegada de gente, de notícias, de mercadorias. Pensem na poesia disso. O som não era um ruído incômodo, mas parte da trilha sonora da vida. Anunciava o início de um dia de trabalho, o retorno para casa ao entardecer, a chegada de um vizinho para um dedo de prosa. Era um som que trazia consigo histórias, expectativas e a certeza de que a vida, apesar das dificuldades, seguia seu curso. Era um elo de comunicação que conectava as pessoas e as propriedades, muitas vezes isoladas por grandes distâncias. Além da função de transporte, os carros de boi eram um centro de eventos sociais. As viagens longas, chamadas de pousos, reuniam vários carreiros. Ao final do dia, eles paravam em locais estratégicos para descansar os animais e a si mesmos. Acendiam uma fogueira, preparavam um jantar e ali, sob o céu estrelado, compartilhavam histórias, cantavam modas de viola e fortaleciam os laços de amizade. O som dos carros de boi silenciava, dando lugar ao som das violas e das conversas. Era uma cultura rica que se formava em torno desses gigantes de madeira. O carreiro, o condutor dos bois, era uma figura de imenso respeito. Ele não apenas guiava os animais com sua voz de comando e uma vara comprida, chamada de aguilhada. Ele era também o mecânico, o engenheiro, o mestre do som. Sabia exatamente onde apertar, onde lubrificar, qual madeira usar
para consertar uma peça quebrada no meio do caminho. Era um conhecimento profundo, prático, que garantia que a viagem continuasse. A relação entre o carreiro e sua junta de bois era de pura parceria e confiança. Com o passar das décadas, a modernidade chegou. Os caminhões e os carros a motor, mais rápidos e eficientes, começaram a substituir os carros de boi. As estradas de terra foram asfaltadas e o canto dos carros, o chamaço, foi se silenciando, tornando-se uma memória distante, uma relíquia de um tempo que não volta mais. O progresso inevitável e necessário trouxe muitas vantagens, mas também apagou um pouco dessa poesia sonora do campo. Hoje os carros de boi são raros, vistos principalmente em festas folclóricas, desfiles e em museus. Eles se tornaram um símbolo poderoso da nossa história, da nossa raiz rural, da resiliência e da criatividade do nosso povo. Ouvir o chamaço de um carro de boi hoje é como ouvir um eco do passado, uma voz que nos conta sobre um Brasil mais simples, mais conectado com a terra e com os ritmos da natureza. É uma herança cultural que merece ser preservada e celebrada. Cada rangido, cada chiado carrega a história de milhares de homens e mulheres que, com suor e engenhosidade, construíram as bases do nosso país. Da próxima vez que vocês virem uma imagem ou, com sorte, ouvirem ao vivo o som de um carro de boi, lembrem-se que não é apenas um veículo antigo. É um monumento sonoro, um pedaço vivo da alma brasileira. Espero que tenham gostado dessa viagem ao passado. É incrível como objetos e sons podem nos contar tanto sobre quem fomos e, de certa forma, sobre quem somos. A tecnologia muda, mas a essência da nossa cultura permanece nessas histórias. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E comente aqui embaixo, você já ouviu o som de um carro de boi? Qual outra história do Brasil antigo você gostaria de ver por aqui? Muito obrigado pela companhia e até a próxima.